Olá, queridos irmãos, queridos, graças a Deus. A paz a todos, que Deus o abençoe de maneira gloriosa, queridos irmãos. Eu quero fazer aqui menção da palavra de Deus. Você vai ver aqui na Escritura que você já está abençoado, abençoada. Você que me ouve em algum lugar, você vai ver que para que todas as coisas passem a estar a seu alcance, depende apenas de uma atitude da sua parte. Você que diz assim: pastor, eu tenho um sonho, eu almejo dias melhores. Você que está doente diz assim: eu almejo a cura. Ou você que almeja a libertação, ou você que almeja algo semelhante. Certamente depende de uma atitude apenas da sua parte. Por isso eu queria chamar a sua atenção a esta mensagem, que você redobre a sua atenção, porque certamente esta mensagem, se você trazer como exemplo para si, ela vai fazer toda a diferença na sua vida. Livro de Efésios, capítulo 1, versículo de número 3, diz assim: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Veja, bendito o Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção. Não bênção natural, veja, bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Já estás abençoado, mulher. Já estás abençoado, homem de Deus. Porém, como diz aqui a Escritura, não são bênçãos naturais, não são bênçãos terrenas, são bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Não é na região natural, mas na região celestial. O que significa? Já que são bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, tem que sair aqui dessa região natural e entrar na região celestial, porque aqui onde todas as bênçãos estão. Repito, estás abençoado com todas elas, bênçãos espirituais em Cristo, não nessa região natural, mas na celestial. O que significa? É necessário sair do natural, entrar no sobrenatural, que é a região celestial, para que tudo passe a estar ao seu alcance. É que tem pessoas que elas vivem pela teoria humana, tem pessoas que vivem por aquilo que muitos dizem, outros, isso aqui não é uma crítica não, viu, irmãos? Outros fazem campanha pensando que vai alcançar algo, outros sacrificam, quanto no livro de Hebreus a Bíblia diz que o sacrifício de Cristo foi eficaz e para sempre. Outro dá tudo o que tem, porque alguns dizem assim: você tem que sacrificar. Eu vou lhe dizer, não é o sacrifício, não é a campanha, porque você já está abençoado. O que precisa é sair do natural e entrar nessa outra dimensão, na região celestial, aonde as bênçãos estão. Bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Quando você sai do natural e entra no sobrenatural, que é a região celestial, aqui você alcança a cura em Cristo, porque são bênçãos espirituais. Você alcança em Jesus Cristo a cura. Você alcança em Jesus Cristo a libertação. Você alcança em Jesus Cristo a prosperidade financeira. Você alcança em Jesus Cristo a restauração familiar. Você alcança as portas abertas, a realização do sonho. Quando você entra nessa região celestial, sai do natural e entra no celestial, tudo passa a estar ao seu alcance. Repito, não é sacrificar, não é campanha, não é a teoria como muitos falam. A Escritura está bem clara. Bendito o Deus e Pai do Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção. Veja, toda sorte de bênção espiritual, não são bênçãos naturais, não são bênçãos terrenas, bênçãos espiritual, não no natural, mas na região celestial em Cristo.
tem que sair do natural e entrar no sobrenatural. Quando alguém sai do natural e entra aqui no sobrenatural, nessa outra região, porque são nas regiões celestiais em Cristo. Quando você chega nesse nível, nessa outra região, tudo passa a estar ao seu alcance. A saúde, a cura, o livramento, restauração, prosperidade, transformação de vida, conquista, realização de sonho. Eu não sei o que você almeja para si próprio. Eu não sei o que você deseja para si mesmo. Mas tudo pode estar ao seu alcance. Depende de você. Não ficar vivendo pela teoria ou pela invenção humana. Não ficar vivendo por aquilo que dizem, que falam. Mas entender que as coisas com Deus é sair do natural e entrar no sobrenatural através da oração, o esforço e mais para a igreja, do jejum, a obediência, se entregar com todo o coração, se entregar de corpo, alma e espírito, viver a fé verdadeiramente, sair do natural e entrar no celestial. Aqui tudo estará a seu alcance. Quando você entrar no celestial, o que te faltava não vai te faltar mais, porque assim você vai ter alcance a todas as bênçãos, as quais você já está abençoado com ela. Estás abençoado, diz a Escritura, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção. Todas as bênçãos, já estáis abençoados com ela. Agora precisa ter acesso. Abençoado está, mas precisa ter acesso. Você que está me ouvindo agora, está abençoado já, mas nem todo mundo que está me ouvindo tem fé. Nem todo mundo que está me ouvindo está vivendo um tempo de saúde. Nem todo mundo que está me ouvindo vive em união, em concordância dentro de casa. Nem todo mundo que está me ouvindo, as coisas estão acontecendo como deveria. Nem todo mundo que está me ouvindo é liberto. Por quê? Porque há muitas pessoas que estão no natural. Está abençoado, repito, mas está no natural. E não são bênçãos natural, bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. É numa outra região, um outro patamar, uma outra dimensão, um outro nível espiritual. Deve sair do natural, entrar nessa região, chamada região celestial em Cristo Jesus. Depois de você entrar nessa região, nesse patamar, nesse nível ou nessa dimensão, tudo estará a seu alcance. Quando você entrar nessa região, tudo estará ao alcance das suas mãos. Quando você entrar nessa região, o que no natural você não estava conseguindo, você vai alcançar no celestial. Um passo da sua parte, tudo pode mudar. Um passo da sua parte, as coisas podem te acontecer. Apenas um passo da sua parte, você pode viver as maiores vitórias na sua vida. Tudo está ao seu alcance. Depende de você. No versículo 4, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor. Primeiro, estais abençoado com toda a sorte de bênção. Segundo, nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Terceiro, versículo 5 diz assim: nos predestinou para ele, para a adoção de filho por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Nos predestinou para ele. O que é predestinou? Quer dizer que traçou nosso destino, escreveu ao seu respeito uma nova história. Eu estou dizendo que Deus ele tem um novo tempo para você. Deus tem uma nova história para se cumprir na sua vida. Deus tem uma nova história para te acontecer. Deus tem uma nova história para que a teu respeito se cumpra. Porém, é necessário sair do natural e entrar no celestial, porque estás abençoado com toda sorte de bênção, te escolheu nele antes da fundação do mundo, agora te predestinou para ele, ou seja, uma nova história está escrita para se cumprir na sua vida, você que está me ouvindo. No versículo de número 6 diz assim: para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Veja que ele nos concedeu gratuitamente no amado. O primeiro, nos abençoou com toda sorte de bênção. Segundo, nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Terceiro, nos predestinou para ele. Quarto, o desejo de Deus é que você possa viver todas as bênçãos, as quais está abençoado com elas, gratuitamente. No final do versículo 6, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. As coisas de Deus não é no sacrifício, não é sacrificado. As coisas de Deus não é na base da campanha, mas da oração, do jejum, entrando no celestial. Quando você entra no celestial, você passa a ter acesso a todas as bênçãos, porque estar abençoado é uma coisa,
mas ter acesso às bênçãos com as quais estás abençoado é outra coisa. Estás abençoado sim, mas precisa ter acesso à saúde, por exemplo. Estás abençoado, mas precisa ter acesso à fé. Estás abençoado, mas precisa ter um outro nível espiritual. Estás abençoado, mas precisa ter acesso à libertação. Estás abençoado, mas precisa ter acesso à prosperidade financeira. Precisa ter acesso à realização de um sonho, à restauração familiar. Toda sorte de bênçãos. Estás abençoado. Nos escolheu nele antes da fundação do mundo, nos predestinou para ele, ou seja, traçou nosso destino, escreveu a nosso respeito uma nova história. História essa que você deve viver a mesma, gratuitamente no amado. Todas essas bênçãos você deve viver elas gratuitamente no amado, o qual é Cristo, no qual temos a redenção. Em Cristo somos redimidos, somos lavados, purificados, conforme o versículo 7, purificado com o sangue de Jesus. Versículo de número 9 diz assim: desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo. Veja, qual é a vontade de Cristo, conforme o versículo 9, é que a gente entenda o mistério. Qual é o mistério? Que você possa ter acesso a todas essas bênçãos e que você viva as mesmas gratuitamente no amado, o qual é Cristo Jesus. Essa é a vontade de Deus. No 11, para finalizar, diz assim: nele digo, no qual fomos também feito herança, predestinado segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Aquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Veja que a palavra é um conselho. E por que Deus nos dá esse conselho? Porque a vontade dele é que a gente viva o propósito para o qual cada um foi escolhido, como diz no versículo 11, né? Predestinado segundo o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. Então a palavra de Deus é um conselho para que vivamos a vontade dele. Qual é a vontade dele? Que a gente possa viver o propósito, predestinado para viver o propósito para o qual fomos escolhidos. Primeiro, sois abençoado com toda sorte de bênção. Segundo, te escolheu nele antes da fundação do mundo. Terceiro, conforme o versículo de número 5, traçou seu destino, escreveu uma nova história a seu respeito. Quarto, em Cristo sois redimido, purificado, lavado com sangue. Quinto, aliás, no versículo 9, a vontade dele é que você possa ter acesso a todas essas bênçãos e viva as mesmas gratuitamente no amado, qual é Cristo Jesus. E no versículo 11, ele nos dá o conselho dele é que façamos a vontade dele, para que fazendo a vontade dele, tudo que ele escreveu a seu respeito se cumpra. O que ele escreveu a seu respeito? Um novo tempo, um tempo de vitória. Nos predestinou segundo o propósito. Ou seja, você está predestinado ou predestinada a viver o propósito de Deus. Não queira viver a sua própria história. Não escreva a sua própria história. Não queira andar no seu próprio caminho, fazer a sua própria vontade. Porque não é a nossa história o que a gente escreve ou o que a gente determina que vamos viver. Não é aquilo que a gente traça que nós vamos viver. Mas é o que foi escrito pelo Todo-Poderoso. O que foi escrito por ele foi escrito. E o que foi escrito por ele é o que vai se cumprir na vida de cada um. Abençoado com toda sorte de bênção, escolhido nele antes da fundação do mundo, predestinado para ele, para viver todas as bênçãos gratuitamente no amado, porque no amado somos redimidos e purificados com o sangue, porque essa é a vontade de Deus. No versículo 9 ele está nos desvendando o mistério de qual é a vontade dele, e no 11 ele nos dá o conselho, que também é a vontade de Deus. O conselho é que façamos a vontade dele, para que assim possamos viver o propósito para o qual fomos escolhidos ou predestinados, que é viver uma nova história, viver um novo tempo, um tempo de vitória, de realização, um tempo de transformação, um tempo de conquista, um novo tempo o qual jamais foi vivido em toda a história da sua vida. Eu pergunto, você quer viver tudo isso? Depende de uma atitude da sua parte. Qual atitude, pastor? Deixar a sua própria história e viver aqui Jesus escreveu a seu respeito. Porque a nossa história é uma história problemática. A nossa história é uma história de obstáculo. Mas o que Jesus escreveu ao meu respeito, ao seu respeito, é a história do novo tempo. É uma história de vitória, de transformação de vida, de realização de sonho. É uma história a qual você nunca imaginou viver um dia. Mas se você deixar a sua e viver aqui Jesus escrever a seu respeito,
você vai ver que vai ser só vitória daqui para frente, no nome de Jesus Cristo. Saia do natural e entre no celestial. E assim você vai ter acesso ao que você não vinha tendo há muito tempo. Tudo pode estar ao seu alcance. Só depende de você. Tá bom? Deus abençoe. Forte abraço. Até a próxima, em nome de Jesus.